Vamos lá agora para a aula onde a gente vai falar sobre como você faz o cálculo para quem recebe acima do mínimo e que não tem ainda desconto de imposto de renda, ou seja, que recebe até 1.903, ok? Então, nesse caso, a gente vai usar como base uma pessoa que recebe um salário de R$ 1.500, ou seja, acima do mínimo. Aí a primeira coisa que a gente precisa saber é qual é o percentual de aumento para quem recebe acima do mínimo. Nesse exemplo, vamos colocar que o percentual de aumento para quem recebe acima do mínimo não foi um aumento real, foi só um aumento de reajuste de acordo com a inflação. E que a inflação desse ano foi 5%. Então, quem recebe salário mínimo teve um reajuste de 7%. Quem recebe acima do mínimo teve um reajuste de 5%. Nisso aqui, tem uma coisa que é importante que você saiba. Quando o governo define qual vai ser o aumento de salário mínimo, nesse caso aqui, 1.391, ninguém pode ter um salário menor que 1.391. Entendeu isso? Por que eu te digo isso? Então, digamos que tem um cliente que ele não recebe o mínimo, ele recebe 1.310, tá? Se ele recebe 1.310, o percentual que vai ser aplicado de reajuste para ele não é de 7%, e sim de 5%, afinal ele recebe acima do mínimo. Então, a gente coloca aqui 5%. Aí, a gente vai fazer essa conta, né? Ele vai ter 5% de aumento em cima desse valor. Então, eu pego o valor que ele recebe hoje e multiplico por 5%. Ah, tá, ele vai ter um aumento de R$ 65,50. Então, agora, para eu saber quanto que vai o salário dele, eu tenho que somar o que ele recebe hoje com o aumento que ele vai ter, né? Então, eu vou colocar aqui o que ele recebe mais o aumento que ele vai ter. Legal! Olha, o valor aqui deu R$ 1.375,50. O que é importante que você entenda aqui? Que o aumento dele não vai ser R$ 1.375,50. O salário dele vai automaticamente para 1.391, porque não pode ter nenhum salário abaixo de 1.391 depois que o governo define o percentual do aumento do mínimo. Você entendeu isso? Isso é extremamente importante, porque às vezes as pessoas ficam na dúvida, tá? Então, essa pessoa aqui vai ter um aumento para 1.391. Ela vai ter um aumento percentual maior aqui, mas é para se enquadrar, porque não pode ter nenhum menor. Então, nesse caso, quanto que seria a margem dessa pessoa aqui? 31,85. Então, nesse caso, como é que eu calcularia a margem desse cliente aqui? Que ele, na verdade, não vai ter somente 65,50 de aumento. Vamos descobrir? O que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro descobrir quanto que ele vai ter de aumento. Então, a gente precisa subtrair o valor do salário mínimo, que vai ser o definido oficial, pelo valor que ele recebe. Ah, legal, ó, R$ 81,00, então, vai ser o aumento que ele vai ter. Show! O que eu preciso fazer agora? Multiplicar o aumento que ele vai ter por 35% para ver quanto que é de margem, né? Então, eu vou colocar aqui o aumento vezes 35%. Então, ele vai ter um aumento de R$ 28,35. Nesse caso, a gente pode aplicar o coeficiente, dividindo 28,35 por 0,2728, e aí essa pessoa que recebe 1.310 vai poder pegar 1.139,22. E aí você vai me falar, Rai, mas por que essa pessoa que recebe mais do que o mínimo vai poder pegar um valor menor do que quem recebe o mínimo? Porque o percentual de reajuste de quem recebe o mínimo é maior do que quem recebe acima do mínimo. Entendeu? Por isso que uma coisa que eu gosto muito de fazer, que é inclusive uma dica adicional, se você vai trabalhar com essa questão de aumento, busque clientes que têm ali salários maiores, né? Que aí você vai conseguir liberar valores maiores. Nesse caso aqui, o ticket médio fica muito baixo, tá bom? Seguindo aqui agora nesse exemplo normal, porque aqui com certeza o aumento vai ficar maior do que 1.391, vamos fazer as contas. Então, aqui a primeira coisa que a gente precisa descobrir é
qual vai ser o valor do aumento desse cliente. Então, eu preciso multiplicar o valor do salário pelo percentual de aumento que ele vai ter, R$ 75. Legal. Então, o salário dele vai para quanto? A gente precisa somar o salário que ele recebe hoje mais R$ 75. Ah, tá, o salário dele vai para 1.575, show. Agora, a gente precisa saber qual vai ser o percentual de margem que a gente vai utilizar como base, né? Que nesse caso, 35%. Legal. E nesse exemplo, se esse cliente não tem mais margem aqui, enquanto ele recebe 1.500, eu só vou poder contabilizar a margem em cima dos R$ 75, né? Então, vamos lá. Eu preciso pegar esses R$ 75, que é o valor de aumento que ele vai ter, e multiplicar por 35%, que é o valor da margem. Então, nesse caso, ele vai poder ter uma parcela de 26,25. Aqui eu coloco o coeficiente, né? E aí é só eu dividir. Eu pego o valor da parcela e divido pelo coeficiente. Legal, então nesse caso, esse cliente poderia pegar 962,24. Nossa, Rai! De novo, mas que estranho, como assim? Esse cliente só pode pegar esse valor aqui, menor do que quem recebe um salário mínimo. Mais uma vez, repito, olha aqui, o percentual é maior. Essa pessoa teve um aumento de R$ 91. Então, a gente vai aplicar 35% em cima de 91, enquanto essa pessoa teve um aumento de apenas R$ 75. Então, a gente vai aplicar 35% em cima de 75. Portanto, margem menor. Portanto, o valor liberado menor. Portanto, a minha recomendação é que você foque em pessoas que recebem salários maiores, tá bom? Óbvio que você vai fazer também sua carteira, né? Vai atendê-los, mas se você for focar em aumento, busque clientes que têm salários maiores. Aqui, só pra gente complementar, vamos fazer um cálculo para quem recebe R$ 1.900? Eu sei que para quem tem facilidade com isso pode estar ficando repetitivo, mas para quem tem dificuldade eu preciso garantir que essa pessoa vai entender. Então vamos lá. Eu preciso descobrir quanto que vai ser de aumento. Então eu multiplico R$ 1.900 por 5%, lembrando que R$ 1.900 ainda não tem desconto de imposto de renda, tem isenção, tá bom? Beleza. Então no final essa pessoa vai passar a receber 1.900 mais 95, então ela vai passar a receber 1.995 e eu vou poder utilizar 35% de margem. Show! Então, eu preciso pegar esses R$ 95 que ela vai ter de aumento e multiplicar por 35%. Então, ela vai ter R$ 33 de parcela e aqui eu vou aplicar o coeficiente e vou dividir, tá? Então, eu pego o valor de margem que ela vai ter dividido pelo coeficiente. Show! E aí, ela vai poder pegar R$ 1.218,84. Entendeu? Tá claro? Para quem recebe até 1.903, acima do mínimo, que o percentual é diferente e que é assim que faz o cálculo? Então, tá ótimo. Vamos falar de imposto agora.